Olá, pessoal da Voz do Campo. Nós estamos aqui diretamente do terceiro seminário A Voz do Campo, com o Fábio Mizumoto, da FGV e da Marquestrate. O Fábio, ele é especialista em sucessão familiar, dentre outras várias questões no currículo dele. E o Fábio falou hoje aqui, ele abriu o seminário A Voz do Campo, falando junto com o Siloter sobre sucessão familiar. Mizumoto, Fábio, seja bem-vindo ao terceiro seminário A Voz do Campo. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a tua fala e o que você está sentindo aqui do seminário. É um prazer estar aqui e poder fazer a primeira palestra aqui de uma sequência que vai compor aí os 3 dias de trabalho. Eu falei sobre o tema da sucessão familiar, eu falei sobre algumas dinâmicas que devem ser consideradas no momento de se pensar na sucessão, a importância de se fazer um planejamento, da questão do momento, né? Eu acredito que o melhor momento é agora, não existe prazo para a gente começar a planejar. E até por conta de não ter esse prazo, a tendência é a gente postergar, deixar para frente, né? E a gente tem mostrado, e esse foi talvez o ponto alto da nossa apresentação, que fazer o processo demanda o entendimento, a comunicação e o amadurecimento. E para isso tudo poder acontecer, a gente precisa ter tempo, né? O tempo tem que estar a nosso favor. O que eu senti, né? O que eu senti do público foi muito engajamento, um público muito interessado em saber mais e algumas das perguntas que vieram no sentido da prática, né? Assim, o que exatamente a gente deve considerar no momento de fazer a sucessão. Então, estou muito satisfeito com esse interesse e engajamento do público. Você até recebeu aí uma pergunta, né? Não sei se você está com a pergunta aí. Como é que era a pergunta? A pergunta era qual é a importância do fundador identificar entre os sucessores quem é o líder e quem é o empreendedor. Então, essa pergunta é muito interessante porque se a gente pensar, será que a mesma pessoa consegue ser tanto o líder quanto o empreendedor? Talvez sim. Porém, pode ser que sejam pessoas diferentes. Eu quero dizer assim, entre os filhos pode ter aquele que seja o visionário, é quem tem na cabeça o como deve ser feito, o que deve ser feito, portanto é o empreendedor. Porém, esta pessoa talvez não consiga mobilizar recursos, não consiga mobilizar a família para atingir aquela visão. E para isso ele vai precisar do líder, que pode ser uma outra pessoa da família que tem o carisma, tem um vínculo de liderança um pouco mais natural dentro da família para poder fazer acontecer. Se esse for o caso do produtor, do empresário, então que ele possa fazer bom uso de 2 pessoas, um que cumpra o papel de líder e outro que cumpra o papel de empreendedor. E a gente sabe que não necessariamente no agronegócio, né, se tenha o papel dos filhos e da sucessão. Muitos filhos, na verdade, eles herdam, né, as fazendas, as propriedades. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um perfil muito mais da sucessão, não necessariamente de herdar, né? Como que na sua visão existe essa diferença, né? Entre um herdeiro e um sucessor? Bom, o herdeiro, ele por direito né? Ou seja, ele recebeu um determinado patrimônio ou por uma doação antecipada ou porque o pai ou a mãe já vieram a faltar, então ele recebeu lá uma propriedade. Ser um sucessor é diferente no sentido de que você precisa dar continuidade à gestão, você precisa fazer com que aquela propriedade continue sendo eficiente, gere resultado e esse alinhamento entre ser, além de herdeiro, também sucessor, é talvez o maior dos desafios da nova geração. Como é que eu devo me preparar para ser um bom sucessor? Na minha observação prática, eu percebo o seguinte: o jovem muitas vezes ele chega com muito empenho, com muito ânimo e quer demonstrar ou conseguir, quer atingir resultados rapidamente, né? Existe uma certa ansiedade para isso.
e a realidade muitas vezes não permite que seja feito desta forma. Então é preciso sim uma dose de paciência e o jovem pode canalizar muito da sua energia justamente para poder aprender a como se faz hoje, do jeito que o pai ou a mãe já vinha fazendo. A partir disso, ele terá mais conhecimento e até um pouco mais de voz ativa dentro da própria família para poder cogitar mudanças. E nesse tempo de sucessão, em quanto tempo que você percebe que é necessário para essa transição e para que essa sucessão seja uma sucessão estável, tranquila e que se tenha resultados palpáveis e sólidos? Olha, uma sucessão, ela demanda o tempo para que as pessoas possam colocar suas expectativas, os seus planos individuais, as suas angústias, e até para se amadurecer certas decisões. Então, eu tenho observado que um processo ele ganha maturidade num prazo, num período de 2 a 5 anos. Né? É preciso esse tempo para que haja realmente um amadurecimento em relação às posições, para que as pessoas possam de fato comunicar, e comunicar é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente acha que comunicar é falar aquilo que a gente quer transmitir, mas o comunicar também tem o lado do ouvir, de eu saber o que os meus familiares pensam, e com base nisso tudo a gente possa amadurecer decisões melhores. Então, muito mais do que apenas suceder, a sucessão é comunicar, não, basicamente. Bom, tem a questão da comunicação, tem a questão do conhecimento, né? Aprender como se faz é uma etapa também que leva tempo, né? Então, isso também está nessa fase, nesse período de 2 a 5 anos. Então, você tem aí um aprendizado do como se faz e a comunicação com alinhamento de expectativas e amadurecimento de planos. E, para finalizar, se você pudesse, por exemplo... uma dica é uma coisa muito complicada e muito complexa, né? Mas se você pudesse dar um conselho, por exemplo, para uma família que esteja, por exemplo, passando por um momento de transição e pensando em um momento de iniciar esse processo de sucessão, a gente descendo aqui, você entregou infinitos cartões e foi bastante abordado, né, sobre essa questão. Que conselho você daria para que, por exemplo, essa transição fosse menos dolorida ou com menos sofrimentos, né, menos interrupções? Bom, eu acredito muito no valor do planejamento para se fazer um processo sucessório. Quando a gente fala de fazer o planejamento, não significa que necessariamente você vai fazer a sucessão agora. Significa que você vai planejar. Se ela for acontecer daqui a 5 anos, então ela está pronta e madura. Se ela for acontecer daqui a 10, 20 anos, ela também está pronta. Então, no planejamento, é a etapa na qual todos vão poder conhecer um pouco mais do negócio, dos desafios do negócio, até porque quando a nova geração pouco conhece do negócio, a primeira resposta tende a ser: ah, não, eu quero sim, eu tenho interesse, até porque pega bem, né? Imagina, você é da família, as pessoas querem ouvir esse tipo de resposta. Mas passado um tempo, quando aquela pessoa da família, um filho, uma filha, um genro, uma nora, um cunhado, uma cunhada, começa a perceber a responsabilidade que é administrar, ter a liderança, a prestar contas. Então, muitas vezes a gente acaba tendo uma outra perspectiva de falar assim: poxa, se eu me proponho a fazer tudo isso, eu tenho que necessariamente me preparar. Como que eu vou fazer isso? Aprendendo a como já foi feito aqui, tomando conhecimento, indo a encontros como o que está acontecendo aqui hoje e vai se estender pelos próximos dias, porque então a gente tem uma responsabilidade para com o futuro do negócio. Muito obrigada, Fábio. A gente se vê então nos próximos vídeos. Muito obrigada, pessoal. Até mais.